antes que eu possa dar início ao tema do nosso vídeo de hoje, presta atenção que eu vou dizer e fica no vídeo até o final, porque quando a gente chegar no final, eu vou dar 2 avisos extremamente importantes. Então fica até o final comigo, que esses avisos vão valer muito. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: em mecânica quântica existe um princípio chamado interferência construtiva. O que é isso? Interferência construtiva é quando uma onda interfere na outra de forma positiva a fim de multiplicar as forças envolvidas. Exemplo prático de interferência construtiva: 2 sócios que têm um objetivo principal definido, e essa interferência construtiva de um com o outro faz com que a empresa cresça. Um outro exemplo de interferência construtiva é quando um casal tem um objetivo de futuro muito claro e definido, e quando chega lá na frente eles conseguem atingir esse objetivo, porque como eles têm um objetivo comum, não existe interferência destrutiva. É um exemplo que eu dei alguns vídeos atrás, onde eu citei o caso de uma mulher que queria viver em um grande apartamento na cidade e o homem queria viver num sítio maravilhoso no interior. Ou seja, o objetivo de um é completamente diverso do objetivo do outro, que cria uma interferência destrutiva. E por que a gente começa com isso? Hoje é dia 8 e esse vídeo aqui foi publicado nesse dia 8 às 8 horas da noite, porque a gente está fazendo uso do início de um ciclo que começa hoje e vai aproveitar o início desse ciclo para dar início a uma interferência construtiva, de tal maneira que nós vamos nos unir ao todo no dia de hoje para trazer mais, para manifestar ainda mais na nossa vida. Ou seja, é muito importante que no dia de hoje em especial você tenha usado esse momento justamente para atrair, meditar, fazer as suas meditações guiadas. Eu tenho certeza que você já praticou hoje a hora dourada, justamente por conta da importância do dia de hoje. E que início de ciclo é esse? Tem alguma coisa mágica? Não, nada disso. É algo natural. É como, por exemplo, quando um dia amanhece, está se iniciando um novo ciclo, o ciclo de um novo dia. Então, por exemplo, quando você começa um novo dia, você pode começar o novo dia com novos projetos. Ou seja, esse ciclo que se inicia hoje é marcado justamente pelo eclipse que todos vocês estão fazendo, que todos vocês estão sabendo, que é um evento simplesmente natural. Assim como os ciclos da Lua são naturais e têm a capacidade de influir diretamente nas marés. Isso é claro, isso é óbvio. Então, o que é que a gente vai fazer? Aproveitar o início desse ciclo em nosso benefício. Eu vou repetir, para criar uma interferência construtiva, tá bom? Partindo desse ponto agora, deixa eu te perguntar, qual é o propósito do todo? Você já parou para pensar nisso? Se você é novo aqui no canal e ainda não se familiarizou com termos como os de mecânica quântica, justamente o termo todo é utilizado dentro da mecânica quântica para se referir a Deus. Então, muito bem, eu repito a minha pergunta. Você já parou para pensar qual é o propósito do todo? Qual é o propósito de Deus? Então vamos lá, me diz uma coisa. Hoje de manhã, quando você acordou, você viu o sol brilhando, não é isso? E eu te pergunto, quem foi que criou o sol? Claro, foi Deus. A próxima pergunta é, para quem Deus criou o sol? Imediatamente a resposta veio na sua cabeça agora. Para você, para mim, para os animais, para as plantas. Ou seja, o todo ele não criou o sol para ele. O todo não precisa do sol. E se a gente for considerar algo que é de vital importância para a nossa vida, a água. Ninguém vive sem água. E quem criou a água? Aí você repete, foi Deus.
Claro, mas para quem ele criou a água? E novamente você responde: ele criou para mim, para você, para os animais, para as plantas e as frutas, os legumes, as hortaliças. Para quem Deus criou tudo isso? Se não para mim, para você, para os animais, enfim. Você está percebendo que tudo que Deus criou, Ele não criou para Ele? Então para um pouquinho e pensa, o que é que Deus está fazendo desde o início da criação, se não nos servir? Nesse momento, se você já é um estudante dentro da lei da atração, sabe que não existe propósito real sem que esteja ligado na ajuda do crescimento da humanidade. Ou seja, o verdadeiro propósito está em você servir. É por isso que tantas vezes a gente repetiu aqui no canal, se você está pensando em fazer um concurso público e ter um emprego certo, com um salário certo no final do mês, você não está errado. Você quer isso? Tá. Mas a pergunta agora é, o que esse teu cargo público vai representar, vai contribuir no crescimento da humanidade? É essa a questão. Nesse teu emprego público, você vai fazer como a maioria faz, simplesmente como muitos dizem, você finge que trabalha e eles fingem que lhe pagam? É isso. Se você já fez o exercício das semanas da modelagem, já descobriu que todos os grandes homens da humanidade, como tantos aqui já falados, como Henry Ford, Abraham Lincoln, Gandhi, etc, etc, etc. A passagem deles aqui na Terra foi marcada porque eles deixaram um legado. A maior preocupação de cada um deles não foi deixar herança, e sim deixar um legado. E se você não sabe a diferença entre um e outro, preste atenção. Herança é o que você deixa para o outro. Legado é o que você deixa dentro do outro. Então todos esses grandes homens, eu posso citar também Martin Luther King, Nelson Mandela, enfim, todos esses grandes homens, eles foram grandes porque eles deixaram um legado. E o que é que fez eles deixarem um legado? A busca pelo propósito. E eu repito algo que eu falei ainda há pouco. Se você for observar o legado de cada um deles, você vai verificar que eles se dedicaram em servir a humanidade. Vamos voltar para o todo, para Deus. Eu tenho certeza que você concorda comigo que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá. Se Deus não fez o sol para ele, se Deus não fez as águas para ele, enfim, tudo isso que a gente citou aqui, se ele fez para mim, para você e até para os animais, então perceba que Deus, a existência dele é toda dedicada a servir. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, a minha pergunta é: você tem certeza que já descobriu qual é o seu propósito? E se você tem certeza que descobriu o seu propósito, então você tem a plena consciência que ele está completamente voltado ao ato de servir. Quando eu estou dentro da clínica, fazendo uma consulta e ajudando as pessoas a recuperarem as saúdes perdidas, é isso que eu estou fazendo. Eu estou oferecendo um serviço à humanidade, para que a humanidade ela possa evoluir. Então, deixa eu te perguntar agora, você está se fazendo imagem e semelhança de Deus e como ele já começou a servir? Faz essas perguntas a si mesmo. Agora, nesse ponto, deixa eu te fazer um desafio. Você vai fazer o seguinte, vai fazer uma pergunta para 10 pessoas. O que você acha que aconteceria se Deus resolvesse tirar 30 dias de férias? O desafio que eu te faço é o seguinte, encontre pelo menos uma que não vai dizer que o mundo viraria um caos. Você está entendendo? Aceita esse desafio e depois você vai ver que eu não estou exagerando. Então você realmente é a imagem e semelhança de Deus.
E você acha que, sendo imagem e semelhança de Deus, você acredita mesmo que um dia Deus vai se aposentar? Se Deus tirasse um dia de férias, o mundo viraria um caos? O que é que você acha que iria acontecer se Deus se aposentasse? E sendo assim, você já entrou em fase com a sua centelha, ao ponto de estar plenamente consciente do teu propósito de servir a humanidade? Se sim, meus parabéns. E eu fico muito feliz por você. Se não, começa a fazer aquilo que você sabe que é o que é necessário. E agora, nesse ponto, eu preciso dar os 2 avisos que eu falei no início. O primeiro aviso, que é extremamente importante, é o seguinte: aqui no canal, a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que acompanham aqui no canal são pessoas que têm o profundo desejo do crescimento próprio e do outro. Ou seja, é formado por pessoas que já começaram a sua caminhada de evolução. Então, o que é que eu peço a todos vocês? Que não seria necessário eu pedir, mas o que é que eu peço? Tenham muito cuidado com os comentários que vocês fazem, porque a partir de hoje eu não aceitarei mais aqui no canal comentários desrespeitosos, porque aqui no canal existem senhoras, inclusive a minha própria esposa acompanha aqui o canal, existem pessoas de idade, mas todos, absolutamente todos, merecem respeito. Não são apenas as senhoras, os idosos, não. Todos merecem respeito. Então, fiquem cientes de uma coisa: qualquer comentário desrespeitoso, aonde alguém venha fazer uso de palavras chulas, palavras de baixo calão, por exemplo, não só o comentário será, a partir de hoje, deletado, como a pessoa que fez o comentário será bloqueada, tá bom? Porque todos que estão aqui têm que participar no desenvolvimento do outro e de todos, tá bom? Então, a partir de hoje, é claro que eu tenho certeza que essa recomendação, ela só serve apenas para, vamos dizer assim, menos de 1% daqueles que estão aqui acompanhando o canal, tá bom? Então, vamos manter o ambiente respeitoso e da mais elevada harmonia aqui no canal, tá bom? E o segundo aviso é o seguinte: eu tinha prometido que, se o nosso último vídeo houvesse alcançado 50 likes, eu faria aqui um vídeo e publicaria tratando justamente da cura da criança interior, que na imensa maioria dos casos das pessoas que ainda não conseguiram manifestar os seus desejos, a imensa maioria está diretamente relacionada a uma criança interior ferida. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer um vídeo explicando bem direitinho o que é a criança interior, a importância no nosso processo de manifestação. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar um áudio para você fazer em casa a cura da criança interior. Quando esse vídeo for lançado na quinta-feira, o que é que você vai fazer? Para receber esse áudio, você vai me fornecer o seu e-mail e você vai receber no seu e-mail o áudio da meditação guiada da cura da criança interior. E por que é que vai ser feito assim, você me fornecendo o seu e-mail? É simples. As pessoas, elas querem alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, mas, como o nosso mestre Bob Proctor dizia, apenas 5% da população mundial ou menos é que consegue. Por quê? Justamente por conta disso. Porque são poucos que se propõem a fazer aquilo que de fato é necessário. Infelizmente, a maior parte das pessoas só quer fazer as coisas se for fácil. Então, em respeito a todas essas pessoas que pediram, quiseram tanto a cura da criança interior, é por essas pessoas que eu vou fazer, mas com essa condição: para você receber a meditação guiada da cura da criança interior, na quinta-feira, no nosso áudio, você fornecerá o seu e-mail. Aí sim você receberá, tá bom? E na quinta-feira a gente se encontra de novo. E como sempre, eu expresso o meu profundo orgulho de você fazer parte dessa mente mestra e te peço, não deixa de praticar o triplo C.
curtir, comentar e compartilhar. E eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.